Abre comigo a tua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que o texto que eu vou ler é quase a minha cara. Atos 2:42. Eu fiquei um pouco mais de um ano, toda terça-feira, pregando em nossa igreja nesse texto. O que vou pregar agora não se repete daquilo que eu disse durante um ano na nossa igreja, é algo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã específica e exclusiva. E eu sei que Ele tem algo muito poderoso para fazer e para falar. E eu disse ontem que eu não consigo pensar numa celebração específica da historicidade da igreja sem pensar em Atos dos Apóstolos. Então eu quero ler o capítulo 2, o versículo 41 e 42, que diz para nós assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Antes de começar a reflexão, deixa eu lembrar para os irmãos, nós gravamos algumas reflexões, estão disponíveis nas plataformas digitais, os canais do YouTube. Também tomei a coragem de gravar alguns louvores. Vai lá ouvir, se você não gostar, você muda. Qual é o seu prejuízo? Vai lá ouvir, tá bom? Os nossos cultos, as nossas ministrações estão no nosso canal no YouTube. Você pode participar, refletir e ser abençoado em nome de Jesus. Alguns cursos de formação ministerial, cursos bíblicos, cursos de desenvolvimento pessoal, que eu sei que vão lhe ajudar muito. Eu decidi me dedicar a ler um pouco, a estudar um pouco, a conhecer um pouco. Mas entendi também que nada do que eu conheço servirá para nada se não for reproduzido, se não for repassado, se não for comunicado. Perde o sentido. Outro dia um pastor me encontrou no final de um culto e disse: eu quero lhe pedir perdão. E eu disse a ele: qual foi o mal que você me causou? E ele disse: que o culto de doutrina, o culto de ensino, o culto da palavra na minha igreja, eu mudei para quarta-feira. Eu disse: tá, e qual é o problema? Ele disse: que eu ouço o seu culto na terça e prego no meu na quarta. Aí ele disse: tem alguns anos que eu não preciso mais me preocupar com o esboço da quarta-feira. Eu disse: sim, senhor, no mínimo você foi inteligente, decidiu não ficar quebrando a cabeça e queimando pestana. Aí falei com ele: eu só espero que você enriqueça aquilo que você recebe, porque uma das grandiosidades da Bíblia é justamente você não ficar retido naquilo que você recebeu, você pode aprofundar. Eu digo sempre que o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Então você nunca consegue esgotar, tá? Pode avançar que tem mais. Mas hoje eu quero falar com os irmãos algo que o Senhor trouxe ao meu coração nessa madrugada e fortaleceu no amanhecer desse dia. Eu quero falar de um assunto no mínimo estranho, porque eu quero falar de uma igreja sacerdotal. Uma igreja sacerdotal. Eu preciso ir lá no Antigo Testamento para você entender o que eu quero te dizer. E fazer lembrar que Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que o Senhor nos fez sacerdócio real. Sacerdócio real. Não é uma linguagem que a gente usa muito no ambiente da igreja, sobretudo aqui no Brasil. Mas eu gosto de lembrar que o Senhor não pretendia que em Israel, no Antigo Testamento,
houvesse uma hierarquia sacerdotal. O Senhor pretendia que a igreja fosse uma igreja, ou que Israel fosse uma nação sacerdotal. Êxodo capítulo de número 19, versículo 16 a seguir, o Senhor diz a Moisés: manda que o povo se santifique, todo o povo se santifique. E eles comparecerão ao pé do monte, porque eu quero falar com os filhos de Israel. Todos eles deveriam estar ao pé do monte, e o Senhor diz assim: não toquem no monte, fiquem ao pé do monte, mas não toquem, não ultrapassem o limite, porque eu vou descer sobre o monte e vou falar com vocês. A Bíblia diz que quando o Senhor desceu sobre o monte, houve tremor de terra, e relâmpagos, e trovões, por causa da presença do Senhor. E quando o monte começou a tremer e a fumegar, diz o texto, os filhos de Israel, está escrito assim, correram, fugiram da presença do Senhor. E quando eles fugiram da presença do Senhor, o Senhor diz a Moisés: sobe. Não era para ninguém subir, era para todo mundo ficar ao pé do monte. Mas como o povo fugiu da presença do Senhor, o Senhor diz a Moisés: sobe. E Moisés sobe, e o Senhor fala com ele, e quando Moisés desce, capítulo 20, o povo olha para Moisés e diz assim: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te falou. Moisés olha para o povo e diz: o Senhor não desceu a vós com trombeta, relâmpagos e trovões, para que vocês tivessem medo dele. Ele desceu com poder para que vocês o temam e saibam que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas o povo olha para Moisés e diz: não, nós não queremos que o Senhor fale conosco, nós queremos que o Senhor fale contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te disse. O plano de Deus não era ter uma pessoa por meio da qual ele falaria com o povo. O plano de Deus era falar com todo o povo, mas o povo não quis. É aí que surge uma estrutura de organização sacerdotal, na qual Moisés é a maior autoridade espiritual do arraial. É incrível, Moisés não tem título ministerial. Moisés não é sacerdote, Moisés não recebe o título, como título, ofício de profeta, embora ele seja chamado de profeta, mas ele não tem o ofício de profeta. Mas ele é a maior autoridade espiritual do arraial de Israel naquele período. Abaixo de Moisés nós temos agora uma organização sacerdotal da qual Arão é a maior autoridade como sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Os seus filhos são sacerdotes auxiliares, e aí o Senhor estabelece as equipes de levitas organizados por famílias. Os meraritas, os coatitas e os gersonitas, cada família desta tinha uma missão específica no serviço do sacerdócio e na ministração do santuário para a nação. Israel não entendeu que o plano de Deus era uma nação sacerdotal e não apenas uma tribo sacerdotal que o Senhor estabelece lá na frente na tribo de Levi. Chegamos no Antigo Testamento e estamos lidando com a igreja, tirados para fora, separados, um povo escolhido para ser o povo que representa o céu na terra. A estrutura hierárquica e organizacional da igreja segue o mesmo parâmetro do modelo estabelecido no sacerdócio em Israel. Mas o que a igreja precisa entender é que a estrutura hierárquica e organizacional que se estabelece nela para a sua direção
tem exatamente esse propósito: estabelecer hierarquia e organização, mas não deve servir de bloqueio para que a igreja seja uma igreja sacerdotal. O Senhor Deus quer falar com toda a igreja e não apenas com alguns ou com alguém. O seu plano é que a igreja inteira seja uma igreja que ministra. Não. Eu não estou dizendo que Deus pretende que todos subam aqui para cantar. Eu não estou dizendo que Deus pretende que todos subam aqui para pregar. Eu estou dizendo que Deus pretende que toda a igreja seja sacerdotal e ministre onde ela estiver. Você é ministro de Deus na faculdade, no hospital, no SEASA, no volante do ônibus, no volante do caminhão, no posto de combustível, no escritório, no fórum. Você é sacerdote, você ministra, você representa o céu. Diga que você me entendeu. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele: você representa o sacerdócio. Sacerdócio espiritual. Sacerdócio espiritual. É por essa razão que quando Jesus chama os apóstolos e forma discípulos, ele os envia para que todos sejam ministros de Deus onde estiverem. Uma irmã, dona de uma agência de viagens na Bahia, me procurou. Ela estava decidida a vender a sua parte na sociedade da agência, porque a sua sócia vendeu a parte dela e quem comprou foi uma pessoa que é do alto nível da macumba, da feitiçaria, e colocou um bocado de imagens e começou a queimar incensos na sala. E ela disse: pastor, o meu Deus não se mistura, onde o diabo está, Deus não fica. Eu disse: legal, então onde o diabo está, Deus corre. Ela disse: não entendi, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus, se o diabo chegar, ele precisa ir embora. Ela disse: o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que não é seu papel sair, porque alguém nesse perfil chegou. É seu papel representar Deus em qualquer lugar. Ela me disse: mas o senhor sabe que tem lugares onde Deus não iria? Eu disse: e tem? O Deus que desceu às partes mais baixas da terra e foi às trevas resgatar o cativo que estava em cativeiro e declarar a sua vitória sobre a morte, tem algum lugar onde Deus não iria? Porque será que alguém disse para nós que Deus é religioso? Que tem lugar que ele é bloqueado? E eu disse a ela: você tem duas opções. Ganhe a nova sócia para Jesus. E se ela não quiser Jesus, ganhe a parte dela para a sua pasta, para a sua carteira. No final das contas, ela terminou comprando a parte da nova sócia e ainda conseguiu levar a nova sócia para a igreja. Naamã, vou entrar no texto. Eu quero que você entenda o que é ser igreja sacerdotal. Naamã olha para Eliseu e diz assim: permite o teu servo levar daqui alguns camelos com areia, porque ao chegar em Damasco, na Síria, eu vou edificar um altar ao Deus de Israel. O que Naamã está dizendo é: a partir de agora, eu vou adorar ao Deus de Israel. E quando o teu servo precisar entrar no templo de Rimon com o meu rei, e o meu rei precisar se curvar diante do altar de Rimon, e também eu, teu servo, terei que me curvar,
Porque se o meu rei se curva, eu também devo me curvar, até porque o meu rei descansa no meu braço. Para curvar-se diante de Rimom, saiba o Deus de Israel que eu estarei lá, mas o meu coração estará adorando ao Deus de Israel. O que Naamã está me ensinando é que eu posso estar no templo de Rimom e o meu coração está no templo do Senhor. Não estou dizendo para você sair por aí, indo a qualquer lugar. Estou dizendo que nos lugares onde você precisa estar, Deus está se fazendo representado através de você. É isso que eu estou querendo que o irmão entenda, que você é ministro do Senhor, onde chegar. Você é luz e você é sal. Quando o Senhor estabelece a igreja no Novo Testamento, Ele estabelece para isto. Ele diz, você é sal, e não se usa sal onde já há tempero. Então Ele está dizendo, eu estou te colocando para temperar, para gerar equilíbrio, para salgar. Você é luz. Não precisa acender luz em Feira de Santana, meio-dia, em janeiro. O sol está brilhando a 30 e alguns graus, e a luz é desnecessária. Então, Deus não te chama para brilhar onde já resplandece. Ele te chama para brilhar onde há trevas. Você vai representar Deus no ambiente que você convive, que você diz assim, é maligno, o diabo tomou conta. Aí o Senhor diz, o diabo tomou conta do ambiente, eu estou te colocando lá exatamente como um infiltrado meu, para marcar a minha presença. Porém, nós precisamos entender que para que isto seja alcançado, nós precisamos ganhar o perfil, a consciência da igreja apostólica. No cenário que nós vivemos, o termo apóstolo virou hierarquia. Eu preciso que você entenda que na Bíblia que eu conheço, apostolado não é hierarquia, é missão. A igreja apostólica tinha uma consciência de igreja, que é incrível como nós temos conhecimento para forrar a calçada, mas não temos a compreensão que eles tinham de igreja. Eles compreenderam o que Jesus queria deles e fizeram com espontaneidade. Então a pergunta que eu tenho a fazer hoje é, eu compreendo o que Jesus quer de mim como igreja? Vou simplificar a pergunta. Qual é a igreja que Jesus quer? O que Ele pretendia quando nos estabeleceu como igreja e o que Ele espera que nós sejamos como igreja. E aí eu vou citar só uns 4 ou 5 itens, muito rapidinho e muito superficialmente. E se você resolver ser esta igreja, acredite, essas paredes vão quebrar. Porque não tem parede que contenha uma igreja que decida ser uma igreja sacerdotal. Primeiro, a igreja que Jesus quer é uma igreja que aprende. Preste atenção. Pedagogia, ensino, aprendizado é o fundamento de uma igreja que pretende ir além. Já parou para analisar que Jesus rejeitou todos os títulos que lhe atribuíram? Lhe chamaram de bom, e ele disse, só há um bom, que é Deus. Lhe chamaram de rei, ele virou as costas e largou a multidão, porque ele não pretendia ser rei. Pilatos pergunta, você é rei dos judeus? Ele responde, você que está dizendo. O diabo chega e tenta arrancar dele a declaração de que ele é filho de Deus. E ele diz, está escrito. Mas Jesus nunca rejeitou o título de mestre. Sempre
que o chamaram de Rabi, ele atendeu. Por quê? Porque um dos fundamentos do reino de Deus é o ensino. Não há igreja sólida sem que a cultura do reino esteja entranhada dentro dela. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 15 assim, versículo 14: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir, para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. O fundamento aqui é aprender, saber. Ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, assim: prega a palavra em tempo e fora de tempo. No capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A igreja que Jesus quer para exercer sacerdócio é uma igreja que aprende. Como eu vou exercer sacerdócio onde eu estiver, se eu não conheço sequer a minha missão? Se eu não sei quem eu sou? E não sei defender o meu lugar como membro do corpo de Cristo? A multidão tem que parar de pensar que nós somos um bando de bestas alienadas, sem noção do que representamos. Nós aprendemos, nós temos fundamento. Olha o que o texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um modelo sistêmico de ensino e formação dos cristãos primitivos. Para quê? Para defender a fé, para professar a fé com consciência do que aquela fé representava. Tem alguém aí? Olha o que diz Joel, capítulo 2, versículo 21 até o 29. Nós pentecostais, aqui tem crente pentecostal ou não? Então tá bom. Nós pentecostais só conhecemos o versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Receba! Tá. Mas começa lá em cima, versículo 21. E eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os pastos reverdecerão, e a árvore dará o seu fruto no tempo próprio. Veja que começou com o ensinador de justiça. E eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise. E eu, o Senhor, vos farei comer abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será mais envergonhado. E sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós, e comereis abundantemente e vos fartareis. De novo ele repete: e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tudo começa lá: eu vos enviarei ensinador de justiça. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tudo começa com o ensino da palavra. Quando há ensino sistemático de quem nós somos, as leis da natureza convergem em nosso favor. Então uma igreja sacerdotal é uma igreja que aprende. As minhas experiências pessoais não substituem os fundamentos da minha fé. As minhas experiências são pessoais, os fundamentos da fé são universais. As minhas experiências pessoais são exclusivas a mim. A palavra de Deus alcança a todos. Então a igreja precisa valorizar os fundamentos da sua fé a partir do aprendizado, porque a igreja que Jesus quer e vai exercer sacerdócio é uma igreja que tem consciência de quem ela é e como ela vai passar isto.
Alguém diz amém? Amém. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: te preocupa em aprender. Segundo, poderia falar mais um pouquinho desse item, mas eu quero avançar porque eu quero concluir o raciocínio. Deixa eu só contar uma experiência. Quando eu tinha, eu acho que uns 10 anos, eu estava naquela fase que você não quer ir para a escola. Porque as crianças querem ir para a escola lá nos 4, 5 anos, papai, escola, escola, escola. Mas quando chega lá nos 10, 12, que descobre que escola é um Deus nos acuda, aí começa a batalha para ir para a escola. E aí lá na igreja que eu congregava, teve a profecia dos meus sonhos. Aquilo é que é profecia, irmão. A irmã explodiu lá no meio do culto e disse: não precisa mais estudar, porque eu estou voltando, diz o Senhor. Que alegria! Eu cheguei em casa numa felicidade. Mãe, Deus falou que eu não preciso mais ir para a escola. Chega, Jesus está voltando. Eu não vi que meu pai estava na porta da cozinha. E meu pai fez assim: tá bom, Deus falou, mas para entrar no céu não precisa ser analfabeto, vai estudar. Mano, que cara sem fé, meu. Que falta de espiritualidade do meu pai. Tem 2 moças que estudavam comigo, 2 meninas na época, da igreja. Elas pararam de estudar. Ficaram lá exatamente onde estavam até hoje. Jesus não voltou ainda. E eu creio que ele volta antes de eu pegar o voo hoje à tarde. Mas se ele não voltar antes de eu pegar o voo hoje à tarde, eu preciso continuar me preparando para os desafios que a vida me propõe. Então, de novo, dá uma sacudidela de leve na pessoa do seu lado e diz para ele assim: aprende. Segundo, a igreja que Jesus quer é uma igreja que ama. Ama. Amor. Como eu posso exercer sacerdócio se eu não consigo amar o próximo? Como exercer sacerdócio sem disposição de cuidar? Como exercer sacerdócio sem paternidade? Ei, igreja sem útero não gera filhos. Discipuladores sem leite não amamentam. Cuidar de filhos requer a disposição de acordar de madrugada para dar mama, para dar leite. Presta atenção, pessoas dão trabalho. Desculpa aí, não sem querer ofender, pessoas são chatas. Você é chato. E alguém te suporta. E tem gente que te suporta que nem percebe que você é chato. Por quê? Porque te ama. Porque te ama. Quem é o marido aqui que não tem nenhuma queixa da sua mulher? Apresenta esse anjo para nós. Quem é a mulher aqui que não tem dor de cabeça com o marido? Vai, apresenta esse querubim. E por que dá conta de permanecer lá? O amor encobre uma multidão de defeitos. Interessante que encobrir não é negar. No texto bíblico, encobrir não é negar. Encobrir é trazer para cá. É defeituoso, mas é meu. É chato, mas é minha. Você está entendendo o que é o amor? João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz assim: o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Não,
Não é o tamanho da Bíblia que eu carrego que me diz que eu sou discípulo. Não é o corte do meu cabelo. Não é o modelo da minha roupa. É a prática do amor. Do amor que a gente não sabe praticar. Porque eu amo quem me ama. Mas o amor que Jesus nos estimula não é o amor que depende de reciprocidade, é o amor que apenas doa. E se eu te amar e você não me retribuir, eu não tenho que me preocupar com isso, porque Deus vai usar o outro para me abastecer com esse amor que você me negou. Mas não, eu só aceito te amar se você me retribuir. Isso não é o amor cristão que nos é proposto. Sinto muito. Preciso te dizer que o amor bíblico nunca teve o conceito de romance. Amor e romance são coisas distintas. Romance são flores, amor pode ser espinho. O conceito bíblico de amor me diz que eu não posso amar você e odiar você. Porque no conceito bíblico de amor, se eu te amo e te odeio, na verdade eu não te amo. Você tem alguma coisa que me interessa e eu te amo por isso. O amor bíblico me diz que do mesmo coração não pode brotar amor e ódio. No amor cristão, eu preciso praticar a essência desse amor, independente da reciprocidade, porque eu estou representando Deus e eu sou sacerdote. Isso é muito para nós. Eu sei que o que está sendo dito aqui é muito para nós, é querer demais. Por quê? Porque nós aprendemos com os contos das 1001 Noites, que são o berço das novelas mexicanas, das novelas brasileiras, os contos das 1001 Noites, que são o berço do cinema, dos filmes românticos, do encanto da última hora. Você assiste uma novela de 180 capítulos, que o casal que se ama padece os 180 capítulos e só consegue ficar junto no último. E antigamente aparecia lá, fim. Não é esse o conceito bíblico de amor. O conceito bíblico de amor é aquele que existe, persiste, pratica e exerce, apesar dos desafios. Não, eu não estou falando agora de amor entre marido e mulher, eu não estou falando agora de amor de pai para filho, eu estou falando de amor no âmbito do convívio da igreja, da comunidade cristã. Nós precisamos nos amar. E só dá para exercer sacerdócio quando nós amamos. Agora provoca a pessoa do seu lado e diz assim: eu amo você em Cristo Jesus. Faz isso. Eu estava num aniversário de casamento e o pastor que estava fazendo a cerimônia, eu disse para a esposa: faça uma declaração de amor para o seu marido. Ela disse assim: eu te amo em Cristo. Vigia a figura. Estamos falando de manifestações distintas de amor. Mas aqui eu estou falando do amor cristão, do amor fraternal, que suporta você me negar 3 vezes na minha cara. E 3 dias depois eu olhar para você e dizer assim: você me ama? Já parou para analisar o conflito de Pedro com aquela pergunta sem graça de Jesus? Porque quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, só Lucas diz isso, que Jesus virou e olhou para Pedro. Ou seja, Jesus sabia que Pedro acabara de negá-lo. E Jesus denuncia no olhar. Aí 3 dias depois Jesus encontra Pedro assim: Pedrão, você me ama? Pedro deve ter dito: por que será que ele está perguntando isso? Ele vai me entregar agora, vai me jogar no sal. Jesus trata Pedro sem ninguém mais entender o que é que está acontecendo.
Senhor, eu gosto de ti. A tradução da língua portuguesa colocou eu te amo, mas a tradução ali é filéu, amor de amigo, amor que gosta. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Só que agora, Jesus não pergunta mais, a primeira pergunta, Jesus usa ágape, você me ama, amor divino. Pedro responde com filéu, eu gosto de ti. Então Jesus faz a segunda pergunta, usando agora filéu. Jesus desce do ágape para o filéu e pergunta, você me ama? Como se dissesse, você gosta de mim? Tipo, depois de 3 anos juntos, a única coisa que você tem por mim é gostar. Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo, agapao, eu gosto muito, não é um gostar qualquer, eu gosto demais do Senhor. Aí a terceira vez, Jesus desce para o nível de Pedro e pergunta de novo, você me ama? Agora Jesus diz, agapao, você gosta muito de mim? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Por que Pedro se entristeceu? Porque agora Jesus desceu para o nível de Pedro. Ele foi resgatar Pedro lá no fundo do poço. Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que o Senhor está me perguntando? O Senhor sabe a resposta. O Senhor sabe que eu te amo. Agora ele responde com ágape. Aí Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque só dá para cuidar de ovelhas quem ama. Você ama? Consegue amar a prostituta, o adúltero, o homossexual, o drogado? Você consegue amar aquele que não concorda com você, que não é da sua igreja, que não professa a mesma fé que você professa? Ou a gente só consegue amar quem entra no nosso quadradinho? É aqui que está o choque de amor da igreja moderna. Porque eu amo quem entra na minha caixinha. E Deus é tão extraordinário em amor que Ele está dizendo, já que você não pode ser como eu desço e me torno como você. E Ele se faz homem e nos ama como homem, para quê? Para nos tornar como Ele. Isso é amor. A igreja que vai exercer sacerdócio é a igreja que ama. É a igreja que pratica o amor fraternal na sua forma mais plena e absoluta. É a igreja que não deixa na vala alguém que escorregou para lá. Porque nós somos capazes de entender que Deus é capaz de resgatar o pior homem, mas não somos capazes de entender que Deus é capaz de resgatar aqueles que entre nós foram feridos. Porque o nosso amor é religioso. Porque nós não aprendemos a amar a essência das pessoas. Nós somos ensinados a amar a aparência delas. Quando o Senhor quer que nós amemos a essência, aquilo que elas são, imagem e semelhança do Criador. Ah, pastor, que sentido tem essa palavra? Tem sentido você telefonar hoje, depois do culto, para uma pessoa que sumiu da igreja. Tem sentido você ligar hoje para uma pessoa que congregou com você há não sei quantos anos atrás, e você sabe que ele está desviado, e você nunca ligou para dizer, sinto falta de você. Tem sentido compreender daquele irmão que tropeçou, bateu a cabeça, se arrebentou na viagem da vida. E você, no cântico dos religiosos, disse assim, era um hipócrita, larga de mão. E o Espírito Santo está te dizendo hoje de manhã, você é o anzol que eu vou lançar na água para trazer de volta aquele que se perdeu. Só que você não é anzol que fere, você é anzol que resgata. Diz que você está entendendo, em nome de Jesus. Porque no próximo domingo vai ter um culto de reencontro aqui.
Quem disse, pastor? Não sei. Pastor falou da programação? Não, ele não tem que me falar da programação. Eu só estou dizendo que domingo que vem, você tem uma semana para resgatar alguém que o Espírito Santo vai trazer no teu coração. E você vai ser a rede de amor que vai atrair essa pessoa de volta à presença de Jesus Cristo. Cumpre esse papel, porque eu não estou aqui para passear. Eu vim nesta manhã como profeta de Deus dizer que você é sacerdote. E o Senhor quer te usar como sacerdote, onde Ele te colocou. Diz amém? Já vou terminar. Terceiro lugar. A igreja que Jesus quer é uma igreja que aprende, é uma igreja que ama e é uma igreja que adora. Ei, para a igreja primitiva, tudo funcionava em torno do propósito de adorar. Aqui no Brasil nós inventamos um termo bonitinho, que é momento de louvor, momento de adoração. Acorda, Deus não te chamou para momentos de louvor, Deus não te chamou para momentos de adoração. Você precisa ter uma vida de louvor, uma vida de adoração. Tudo que nós fazemos adora. Perseveravam no partir do pão e nas orações. O ato social da igreja era um ato equilibrado de adoração a Deus. O que é adorar? Proskeneô, prostrar-se, beijar os pés. Significa que a vida do cristão é uma vida constante de estar prostrado aos pés do Senhor. A adoração é o elemento que mais mexe com o céu. Alguém me perguntou, por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, com tanta besteira que Davi fez? Porque Davi fazia da sua vida uma adoração. Até nos dias que ele está angustiado, ele compõe salmo de angústia. Ele não termina o salmo com angústia, ele termina com adoração. Um dia Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmo 27. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Presta atenção. Davi escreveu esse salmo naquele período de 15 anos que ele está fugindo de Saul, sem sequer vir a Jerusalém. O que Davi está dizendo aqui é: eu preciso que Saul saiba que o que eu quero não é o trono, não é a coroa que me atrai. O que me atrai é estar na casa do Senhor. Mas por quê? O que você quer fazer lá? Eu quero aprender no seu templo. Olha bem para mim. Que templo? Nos dias de Davi não havia templo. Então de que templo Davi está falando? Do templo que não estava construído em Jerusalém, mas já estava aqui. É por isso que Deus olha para Davi e diz assim: eu não vou deixar Saul tocar em você, porque você vai me honrar. O templo que você já construiu no coração garante que você tem a decisão de estabelecer o meu nome como nome perpétuo. É por isso que quando Davi decide construir um templo, e o Senhor diz: não é você quem vai construir, mas por causa do desejo do teu coração, eu não vou permitir que falte sucessor que reine no teu trono. Por que Deus fez essa aliança com Davi? Por causa da sua decisão de estabelecer um lugar de adoração. Qual é o instrumento que Davi toca? Harpa. Leia o Apocalipse. A harpa é o instrumento que mais aparece no céu. Como é que Davi sabia? O modelo de culto que Davi estabelece em Jerusalém, o sacerdócio dividido por turnos de 24 horas, porque Salomão recebeu pronto, Davi entregou pronto. Leia Apocalipse e você vai ver que a adoração no céu funciona com turnos de dia e de noite. Como é que Davi sabia disso?
É por isso que o Senhor diz: homem segundo o meu coração, homem que percebe o que eu quero, homem que sente o que eu sinto, que marcha no ritmo que eu caminho. A adoração move o coração do Senhor, e pelo amor de Deus, não pense que a adoração se resume a 30 minutos de louvor aqui em cima. Sua vida é uma adoração. Tem que avançar, né? Lembra do dia que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus? Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente e vai morrer. Aí Jesus manda um recado de volta: a doença de Lázaro não é para a morte, é para a minha glória. Fala sério. Se Jesus manda dizer isso para você, o que é que você entende? Não vai morrer. Mas Lázaro morreu. Dá para você analisar a frustração de Marta e Maria? Quando Jesus diz não é para a morte, vou tirar, viu, pastor? Jesus diz não é para a morte, mas Lázaro morre. De repente, obrigado, no quarto dia, Jesus chega. Marta vai encontrar Jesus na entrada de Betânia. Sabe o que significa isso no contexto judaico? Significa, não precisa mais entrar. Você não é mais necessário. Quando nós te pedimos, você não veio. Agora já morreu, fazer o que aqui? E Marta vai encontrar Jesus na entrada e chega perto de Jesus e diz assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta diz: na ressurreição do último dia? Como se dissesse: eu queria agora, Senhor, não é lá na frente. A minha mente não assimila a eternidade. Se a minha mente assimilasse a eternidade, eu não choraria quando um ente querido morre, porque eu teria visão da eternidade. Quando Jesus viu que não dava para conversar com Marta, ele disse assim: vai e chama Maria. Maria estava acostumada a sentar aos pés do mestre para aprender. Quem senta aos pés do mestre reage diferente na hora da tribulação. Chegaram no ouvido de Maria e disseram: o mestre está aí fora e te chama. Maria levanta e vem correndo ao encontro de Jesus. E é interessante que Maria diz a Jesus a mesma coisa que Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas lê o texto. Primeiro, Maria se prostra. A Bíblia não diz isso de Marta, mas Maria se prostra. E quando Maria se prostra, ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, presta atenção, meu irmão morreu, mas não muda nada o que eu sei a teu respeito. O Senhor é digno de adoração e o Senhor é meu Senhor. Pode ler o texto. Assim que Maria se prostra e diz: Senhor, está escrito lá, Jesus chorou. O que fez Jesus chorar não foi a morte de Lázaro, porque Jesus sabia onde Lázaro estava. O que fez Jesus chorar foi o toque de Maria no seu coração, por meio da adoração. Eu não sei qual é o seu problema hoje pela manhã, mas eu vou te dizer: para de reclamar, de murmurar, de choramingar. Adora, adora, adora. Alcance o coração de Deus com adoração. Ei, confiaçando, Yemai, elabagai, soreinagaste. Alguém disse para nós: declare, determine, ordene, profetize, que Deus é obrigado a fazer. E você está cansado de determinar, profetizar, declarar, e o trem ficando ruim. Está parecendo que é da FEPASA. Ainda existe? Na minha época, morando aqui, era terrível. O trem não vai. Eu vi lhe dizer hoje à noite: pare de determinar, que você não pode determinar nada para Deus. Para de mandar, que você não pode mandar nada em Deus. Quem sou eu para determinar sobre Ele? Aquele que chama raio pelo nome.
Eu vou dar uma ordem para ele que diz assim: eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Agora lá vou eu dar uma ordem para ele. Ai, ai. Quer alcançar o coração de Deus? Adore. Adore. Faça da sua vida uma adoração. Ai, pastor, está doendo tanto. É, Deus, está doendo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Mas está doendo. É, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aprenda o caminho da adoração. A igreja que Jesus quer é a igreja que adora no ônibus, no táxi, no Ceasa, no hospital, na clínica, no templo, em casa, na vida. Isso é ser sacerdote. Encontrei um jovem num congresso em algum lugar e ele me testemunhou da mãe dele com câncer, em estado terminal, indo para o hospital, e ele disse que quando chegou no hospital, ela na maca, ele colocou a mão sobre o peito dela e disse: minha mãe, eu vou falar como Jó. E ela olhou para ele e disse: fala, meu filho. E ele disse: maldito seja este dia. A mãe dele segurou na mão dele e disse: meu filho, eu também vou falar como Jó. E ele disse: fala, minha mãe. E ela disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Quarto lugar, já vou fechar a Bíblia, tá? Porque enquanto ela estiver aberta, parece uma torneira. Quarto lugar, a igreja que Jesus quer é uma igreja generosa. E nós pensamos em generosidade apenas em dois aspectos. Nós entendemos que estamos sendo generosos quando somos dizimistas e ofertantes. E entendemos que estamos sendo generosos quando damos esmolas. E às vezes nenhuma coisa nem outra é generosidade. Às vezes é apenas rito religioso. Estou entregando meus dízimos e minhas ofertas porque eu estou cumprindo o meu rito. Estou dando esmolas porque eu preciso diminuir a sobrecarga da minha consciência. Então eu estou socorrendo o pobre e o aflito. Generosidade é o ato espontâneo de cobrir alguém com aquilo que me cobre. É o ato espontâneo de abençoar alguém. Na generosidade, eu não sou apenas dizimista e ofertante, eu sou liberal nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Na generosidade, eu não dou esmolas, eu cubro alguém com a coberta que me cobre. A igreja primitiva era generosa. Ninguém tinha falta de nada. E partiam o pão, e comiam de cada em casa, e vendiam suas propriedades, e traziam aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse necessidade de alguma coisa. Ninguém pediu, ninguém mandou, eles eram generosos. Paulo escreve aos Coríntios: eu vos testemunho dos irmãos da Macedônia, que insistiram em contribuir com os irmãos da Judéia, de modo que, além das suas forças, o fizeram. Generosidade. A viúva pobre foi generosa, dando um estáter, a menor moeda corrente nos dias de Jesus. Só que tinha gente dando dracma, dando denário. É possível, era o templo, havia uma moeda, pesquisa sobre ela, uma moeda rara, ainda é a moeda mais poderosa da história da humanidade. É a única moeda que ficou mais de 300 anos sem sofrer variação cambial. Tetradracma síria. Só o templo tinha a tetradracma síria. A mulher vem e traz um estáter, 1 centavo. E Jesus chama aquilo de
Generosidade. Que ridículo, não sabe fazer conta? Sabe. É que ele diz, os que trouxeram denário, dracma, trouxeram daquilo que tinham. Essa mulher trouxe aquilo que tinha, tudo que tinha, ela doou. Isso é generosidade. Eu saí do hospital um dia depois de uma crise de cólica renal. Pode clamar o sangue de Jesus, que é o inimigo em ação. Parei na farmácia para comprar uma medicação que o médico me passou e paguei em dinheiro, recebi o troco, meia-noite. Quando eu saí da farmácia, uma senhora sentada na calçada com um recém-nascido no colo, e ela disse, senhor, me dá um dinheiro para comprar um leite para o meu filho? Eu respondi no automático, não tenho. E fui para o carro. Fechei a porta, passei o cinto, funcionei o carro. Quando eu funcionei o carro, a voz do bom senso disse assim, miserável, você recebeu o troco e está dizendo que não tem? E no dia que você não tiver de verdade? Porque quando você diz não tenho, tendo, você está declarando aquilo que vai lhe acontecer. Diga não dou, não quero, sou ruim, sou mesquinho. Mas não diga não tenho. Mas a voz falou forte, miserável, você tem. Infeliz ruim. Desliguei o carro, desci. Perguntei para ela, qual é o leite que o seu neném toma? Ela não acreditou. Voltar do carro? Isso é uma operação do Espírito Santo, poderosa. Ela me disse o leite, eu fui lá, peguei o leite, paguei com o troco e ainda recebi troco. Eu tinha ou não? Quando eu dei o leite para aquela senhora, ela não falou em línguas porque ela não era batizada com o Espírito Santo, mas ela pegou esse leite, levantou numa alegria e foi embora, disparou, alegre, porque o leite havia sido recebido. E eu aprendi naquele dia que muitas vezes o não ter é apenas força do hábito, vício, cultura, mas Deus nos deu para nós exercermos generosidade. Você pode, você tem, Deus lhe deu. Talvez você não possa tudo, talvez você não possa sozinho, mas Deus lhe deu a condição de fazer alguma coisa. No Antigo Testamento, generosidade é lei. O Senhor estabelece a generosidade como regra. Uma igreja que é sacerdotal precisa desenvolver generosidade. Tiago, raramente você vê alguém pregando em Tiago. Lutero não gostava da epístola de Tiago. Tanto que dizem que na versão luterana, a epístola de Tiago está depois do Apocalipse. Deixa o mundo se acabar primeiro, que depois que o mundo se acabar, a gente lê Tiago. Por quê? Porque Tiago pega um taco de beisebol, deixa passar a noite dentro de um balde de água, e quando ele está encharcado, aí ele amanhece o dia dando de pancada. Ninguém condena a religiosidade e a hipocrisia como Tiago. Ele diz, você tem fé? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, porque o teu irmão chega para você e conta a sua necessidade e você diz, Deus te abençoe, podendo fazer por ele alguma coisa. É Tiago quem diz isso, não sou eu não. Quer brigar com alguém, dá conta de Tiago. Quantas vezes alguém nos conta um problema que a gente tem a resposta, a gente sabe o caminho, mas a gente não diz, porque nós precisamos manter o privilégio da informação. Quantas vezes a gente pode ser a resposta de Deus para alguém, o elo de Deus para a vida de alguém? Eu queria descer. Não atrapalho a câmera? Quantas vezes Deus te coloca em lugares só por um tempo? Para quê? Vou descer falando. Deus te coloca em alguns lugares só por um tempo,
Porque ele pretende que naquele lugar você seja elo de providência para alguém. O Senhor não te colocou naquele emprego que você não quer, porque Ele pretende te manter lá desgostoso. Mas Ele te levou lá para ser elo da providência na vida de alguém. Precisei fazer uma cirurgia. O médico marcou e desmarcou 3 vezes. Na 3ª vez estou eu lá, já na sala de espera do centro cirúrgico, vestido para a cirurgia. Um medo do raio. Homem em centro cirúrgico? Não funciona, irmão, é batalha. Mas eu estou lá, bancando o machão. E de repente uma criança, na cabine ao lado, dividido por uma cortina. A criança chorava desesperada. Era doloroso o choro da criança. Eu sou pai, gente. Se eu vejo uma criança chorar, a minha paternidade é ativada na hora. Aquilo me incomodou. E eu disse à enfermeira, eu posso ir na cabine ao lado? Ela disse, não, não pode. Aqui, cada um no seu lugar. Eu disse, mas por gentileza, eu sou pastor, eu queria orar por essa criança. Ela pediu a mãe. Eu fui, peguei a criança no meu colo e disse, Senhor, o Senhor é pai? Eu sou um pai péssimo e eu não suportaria um filho meu chorando nessa intensidade. Por misericórdia, cura essa criança. Irmão, foi instantâneo. A criança parou de chorar. Começou a brincar. Daí a pouco a enfermeira chegou e disse, o médico mandou lhe dizer que o senhor pode se vestir para casa, que surgiu um imprevisto, ele não pode fazer a sua cirurgia. Eu ia me chatear. Porque na hora que eu encontrei coragem, não sei onde, para enfrentar aquela cirurgia, o médico disse que não vai fazer. Mas quando eu quis me chatear, no meu coração eu senti o Senhor dizendo, eu não lhe trouxe aqui por causa da cirurgia. Eu lhe trouxe aqui para ser elo de providência na vida dessa criança. Às vezes Deus te leva a lugares só para você ser elo de providência. Isso é generosidade. Provoca seu vizinho e diz para ele, você é elo de providência. Eu vou fechar sem comentar. 5º lugar, a igreja que Jesus quer. Quando ela aprende, quando ela ama, quando ela adora, quando ela é generosa, ela avança. Provoca seu irmão, fala com ele, vai crescer. Fala com ele, se prepara para ser grande. Se prepara para ser grande. Isaías 54, amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Firma bem as tuas estacas e alonga bem as tuas cordas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá as nações. Você vai crescer. Você vai ser grande. Essa igreja vai crescer. Ela vai ser grande. Mas a nossa grandeza é mais visional do que física. Você não pode ser grande enquanto a tua visão for pequena. Deus não pode deixar o teu cesto transbordar enquanto você não estiver disposto a compartilhar o que sobrou. Está entendendo? Quantas pregações você já ouviu sobre Ismael? Quantas você já ouviu sobre Isaac? Qual é a diferença? Você já leu na Bíblia por que foi que Ismael se tornou flecheiro? Para defender o poço de Agar. Ele aprendeu a atirar flechas porque ele tinha um poço no deserto e ele não podia deixar ninguém beber da água do seu poço. Vai ler Gênesis 26, Isaac tem um poço. Os inimigos chegam lá e entulham o poço de Isaac. Isaac não aprende a atirar flechas. Ele vai embora para não brigar. Diz o texto assim, não contendeu.
foi para dentro do deserto. E quando chegou lá, cavou outro poço e deu água no deserto. E os inimigos chegaram e disseram: essa terra é nossa, você não pode cavar poço aqui, o poço é nosso. E Isaac, diz a Bíblia, não contendeu, foi embora para mais dentro do deserto, não aprendeu a tirar flechas. Lá no deserto ele cavou outro poço e deu água. Os inimigos chegam e dizem: não, você está muito perto de nós vamos enterrar teu poço aqui, e você vai para longe. Enterraram o poço dele, e de novo a Bíblia diz: não contendeu. Foi para o deserto, chegou lá no ermo, cavou outro poço. Mas agora o texto diz: não deu água. E todos os dias, o servo de Isaac, já vou parar, o servo de Isaac chegava para ele e dizia assim: Senhor, não encontramos água. Isaac começou a se preocupar, e a Bíblia diz que ele mandou chamar Abimeleque. Quem era Abimeleque? O cara que tomou o primeiro poço. E Abimeleque veio, e a Bíblia diz que Isaac fez um banquete para ele. Fazer banquete para quem roubou meu poço? Fez um banquete para o ladrão do poço. Foi para a churrasqueira, deu comida. Enquanto comia, a Bíblia diz que Isaac deu presentes para Abimeleque. Depois que Isaac deu presentes, a Bíblia diz que Isaac abençoou a Abimeleque. Diga comigo: mandou chamar, banqueteou, presenteou, abençoou. Aí diz a Bíblia que ele abençoou Abimeleque e liberou Abimeleque, despediu Abimeleque. Quando Abimeleque foi embora, está escrito assim: no mesmo dia, chegou o servo de Isaac e disse para ele: encontramos água. Mas não é água qualquer, são águas vivas. Sabe o que é água viva ali? A nascente de um rio. O que Deus está dizendo a Isaac é: enterraram teu poço. Já que enterraram teu poço 3 vezes, eu vou te dar um rio. Eu quero ver quem é que enterra rio. Aleluia. Eu quero ver quem é que entulha rio. Só pode ter rio. Só pode ter rio quem não sente a necessidade de atirar flechas em quem vem buscar água no poço. Quem tem dificuldade de abençoar outras vidas não pode ter rio, tem que se contentar com o poço no fundo de casa. Mas quem tem disposição de regar outras terras vai receber de Deus rio para prosperar. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e encerrar, porque eu já passei todos os limites do tempo que eu poderia utilizar nesta manhã. Eu quero que você entenda: o Senhor está te dando rio. Ele vai te dar rio. Pode, se você tiver disposição de regar outras terras. A igreja que Jesus quer avança. Deus não te chamou para o raquitismo, Ele te chamou para avançar. Agora faça um pacto com Deus essa manhã e diga para o Senhor: eu estou aberto a regar outras vidas. Eu estou aberto a abençoar esta igreja, a igreja onde eu tenho sido alimentado. Diga para o Senhor: daquilo que o Senhor me deu, se quiserem podem retirar, por gentileza. Daquilo que o Senhor me deu, eu vou investir sem pena na tua casa. Eu vou investir sem comedimento na tua obra. E você vai ver que Deus não fica devendo nada para um coração generoso. Ora comigo. Senhor, eu falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração para a tua igreja, mas o Senhor sabe que quem fala ao Espírito é o Espírito. Fala ao Espírito dos teus filhos e das tuas filhas. Mais que isso, torna esta palavra em nós
cultura, hábito, estilo de vida. Move os corações agora, Senhor, abrindo os corações. Abrindo os corações para que os corações estejam dispostos a colocar em prática. Porque esta semana, Senhor, começa aqui uma onda de amor, com salvação de almas, com o regresso de pessoas que estão afastadas, esfriadas na fé, caídas, quem sabe, porque o amor que o Senhor contagia o coração dos seus filhos vai contagiá-los. Move as águas, sopra um vento, sopra um vento, sopra um vento de renovo, sopra um vento de comprometimento, sopra um vento, andoia sola camai fachora badagá, gera uma onda de poder, uma onda de amor, uma onda de unidade, uma onda de generosidade, e movimenta nesta igreja, em nome de Jesus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me.
I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your